nome é Laiane, estarei ministrando aula para vocês, a terceira aula da matéria Direito Constitucional. Pessoal, como sempre, todas as aulas eu trago para vocês uma mensagem de incentivo, né? A mensagem de hoje é a seguinte: quem estuda tem nas suas mãos o poder de transformar não só a sua vida, mas também a vida daquelas pessoas que estão ao seu lado, tá bom? Então tenha sempre em mente, ter persistência, estudar, porque não existe uma vitória sem luta, ok? Pessoal, hoje nós estaremos continuando, né, o artigo 5º da Constituição Federal, os seus principais incisos. Mas que incisos são esses? É aqueles que caem em prova, né, que tem a maior incidência de cair em prova, tá bom? Então, estarei continuando e como a aula passada, eu vou pedir para vocês, sempre que eu falar um inciso, vocês vão lá e marcam para mim na Constituição de vocês, ou então no Vadimeco, marca lá, pega um lápis, né, risca. Quando eu falar assim, pessoal, aqui nesse inciso tem aquela questão que fala assim, salvo, vocês vão lá e circula esse salvo também, tá? Vamos continuar, abre aí o Vadimeco de vocês, a Constituição para a gente continuar. Na aula passada, nós estudamos, paramos no inciso, se eu não me engano, 28, um pouquinho. Vai lá, marca para mim, gente, o inciso 30. Marcaram? Marca lá, aqui ó, inciso 30 da nossa Constituição Federal. O que esse inciso fala? Ele, em seu contexto, e o que ele está fazendo? Ele está garantindo o direito de herança. Professora, mas eu tenho que saber? Tem sim. Precisa saber disso aqui. Cai? Não, só despenca em prova. Gente, a nossa Constituição Federal, ela traz em seu bojo, principalmente aqui nesse inciso, né, que você tem direito à herança. Por exemplo, um parente muito rico deixou uma herança para você, deixou milhões, deixou fazendas para você. Cabe a você decidir se você vai querer recebê-la ou não. Mas o direito a essa herança você tem, independentemente da decisão que você for tomar. Não importa. O direito à herança você tem, tá bom? Marca lá para mim, olha aqui, ó. O inciso 31. Pessoal, marca, mas marca mesmo. O inciso 31, ele vai falar o seguinte: as sucessões de bens estrangeiros, agora vai lá, marca para mim assim, situadas no país. Vai lá e marca lá nesse inciso, situados no país. Será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Marca aí para mim também. Sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Para quem não sabe, decujus é o falecido, tá bom? Agora vamos destrinchar esse inciso aqui, que é sucessão, tá? Herança do estrangeiro. O que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte, esse inciso, ele vai trabalhar a lei mais benéfica para o viúvo ou viúva, né? E a prole, que é os filhos do estrangeiro que possui bens no país, no Brasil. Exemplo, Joãozinho, né, espanhol, veio lá da Espanha, veio aqui para o Brasil, conheceu Mariazinha aqui no Brasil, se apaixonou por ela, casaram, tiveram vários filhos. Porém, ele era muito trabalhador e ela também, constituíram um grande patrimônio. Casas, fazendas, lotes, um patrimônio muito grande. Então, Joãozinho pega o seu carro, sofre um acidente e vem a falecer. Lembrando que Joãozinho é espanhol. Porém, gente, é um exemplo. A legislação espanhola, ela não favorece, não irá favorecer a viúva e a prole, os filhos de Joãozinho. Então, o que vai acontecer? O que esse inciso aqui está trazendo para a gente? Está trazendo o seguinte: já que a legislação do país, né, lá da Espanha, não vai favorecer a Mariazinha e a sua prole, os filhos do decújo, o que vai acontecer? A legislação que vai reger a sucessão, gente, sucessão, questão de inventário, né, para dividir a herança que ficou do Joãozinho, vai ser daqui do Brasil.
Porque essa aqui sim, essa vai proteger tanto a viúva, que é a Mariazinha, quanto os filhos de Joãozinho, tá bom? Continuando, eu quero que vocês vão lá e marquem para mim aqui, ó, o inciso 33. Marca lá para mim, gente. É importante? É sim. Esse inciso, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, acompanha comigo aí na sua Constituição. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Ressalvadas, vai lá, marca essas ressalvadas aí para mim, pessoal, marca, pega o lápis, tá? Vai lá e marca. Aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ok. O que esse inciso quer dizer? Pessoal, ele simplesmente está garantindo o direito à informação a órgãos públicos. Tá? Você tem o direito à informação. Por exemplo, você quer saber de alguma coisa aqui relacionada à Prefeitura de Iporá. Você tem o direito de chegar lá, né, e procurar essa informação. Se bem que eles têm a obrigação de postar tudo no portal da transparência, né? Mas se eles não colocarem, você tem direito de chegar. Olha, eu quero saber disso aqui, está relacionado à sociedade. Beleza. Ah, mas não pode. Pode, aqui, ó, tá? Aqui, ó, direito garantido na Constituição Federal. Gente, sempre tudo que eu vou falar aqui em relação à Constituição Federal, eu sempre falo assim, o direito ele não é absoluto, tá bom? O que acontece? Tem informações que são sigilosas, que tem que correr em segredo de justiça, né? Que não pode passar para terceiros. Essas informações de natureza sigilosas, o que é? Quando é destinada à segurança do Estado ou até mesmo da própria sociedade. Então, não tem como. Aí, o que tudo bem? A própria Constituição tá falando. Lembra que falou assim? Ressalvadas, né, aquelas questões que são de natureza para a segurança do Estado e até mesmo da própria sociedade. Pessoal, quando tem essas questões de informações sigilosas, a gente tem que respeitar também. Todavia, né, quando o indivíduo tem necessidade, há uma informação que é dele mesmo. Por exemplo, um empresário, ele precisa de uma informação relacionada a uma questão de uma multa, ou então relacionada à loja dele, eles não querem passar, o que ele pode fazer? Ele pode entrar com aquele remedinho constitucional, que é o habeas datas. Não vou estar falando dele aqui agora, mas estarei falando mais na frente, tá bom? Continuando, pessoal. Marca para mim aqui o 35. Gente, olha, 31, foi para 32, já veio para 35. Marca para mim, por favor, o 35. Pessoal, esse 35 vai falar o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Professora, o que é isso? Simplesmente ele está consagrando aqui o livre acesso ao judiciário, né? O princípio do livre acesso. Professor, esse inciso é importante? É importantíssimo, tá? Marca ele lá. Gente, é o princípio do livre acesso ao judiciário. Professor, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é o seguinte: se o meu direito ele foi violado ou foi ameaçado, eu tenho, né, o direito de acionar o judiciário para quê? Para ele fazer valer esses meus direitos e me proteger. Então, tá aqui, ó, livre acesso ao judiciário. Professora, qualquer pessoa? Sim, qualquer pessoa. Pode ir lá e acionar o judiciário para poder fazer valer os seus direitos, tá bom? Gente, continuando. Marca para mim aqui o inciso 37. Marca esse. Pessoal, esse inciso 37, ele é a queridinha, tá bom? É a queridinha também das bancas. Esse inciso aqui, 37, aqui ficou errado. Não é o Tribunal do Júri. Esse inciso 37, ele vai estar combinado também com o 53. 1, 2, 3. Que fala assim: não haverá juízo ou tribunal de exceção,
né? Vamos lá no 53. E ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que isso quer dizer? É o princípio do juiz natural. Professora, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Vamos ter um exemplo. Vamos pegar o Joãozinho de novo. Joãozinho, com muita raiva, muito ódio de uma pessoa, pegou a arma, chegou lá e deu 3 tiros nas costas da pessoa, né? Matou ele ainda dando um tiro pelas costas. Ótimo. Nesse caso, Joãozinho, ele vai ser julgado pelo juiz do tribunal ali do trabalho, da Justiça do Trabalho? Não, tá aqui, ó, o inciso 37 mais o 53 garante que Joãozinho não seja julgado pelo juiz lá da Vara do Trabalho. Por quê? Tem que ser o juiz competente. Pessoal, se alguém praticou algum crime, vai ser julgado por qual juiz? Pelo juiz da Vara Criminal. Então, esse princípio aqui, ele simplesmente garante, né, que a pessoa tem um julgamento justo por uma autoridade competente. Continuando. O 38, que ficou faltando aqui, mas eu vou estar apagando e já vou estar fazendo isso. Dá para fazer. Anota para mim aí, gente, o 38. Vai lá na Constituição de vocês e anota para mim fazendo um grande favor. Vou marcar bem aqui para vocês verem. Quer ser no X? O 38. Pessoal, marca o 38, a linha A, B, C e D. Esse sim é o queridinho também. Esse 38, o que ele vai fazer, gente? Simplesmente vai reconhecer o tribunal do júri. Simplesmente esse reconhece o clássico tribunal do júri. Olha só o que ele fala. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri como organização que lhe der a lei assegurados. A linha A, plenitude de defesa. B, sigilo das votações. C, a soberania dos vereditos. D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, pessoal, esse inciso aqui, simplesmente, ele está garantindo a existência do tribunal do júri. Professor, o que é o tribunal do júri? Pessoal, o tribunal do júri é um órgão do Poder Judiciário que tem o quê? Que tem como competência julgar crimes dolosos, né, ou intencionais contra a vida. Se vocês ainda não estudaram, eu acredito que vocês estarão estudando, né, com professor ou professora de direito penal. Pessoal, atualmente, né, os delitos que o tribunal do júri, eles são responsáveis por julgar: homicídio doloso, infanticídio, participação em suicídio, aborto, aborto tentado ou consumado e esses crimes conexos. Eu tenho certeza que o professor de Direito Penal estará trabalhando com vocês. Gente, aqui agora, anota para mim o 40. O 38, vocês passam aqui pro 40 fazendo o favor. Vai lá e anota. Anota ele para mim. Risca, faz um risquinho. Esse vai falar o seguinte: a lei penal não retroagirá salvo. Tá vendo esse salvo aí? Pega um lápis e faz um risquinho nesse salvo para beneficiar o réu. Professora, o que isso quer dizer? Gente, quer dizer o seguinte: simplesmente, nesse inciso 40, é o princípio da retroatividade, que eu tenho certeza também que vocês irão ver esse princípio dentro do direito penal. Professora, mas como que é isso? Pessoal, é a lei mais benéfica. A lei penal, ela não irá retroagir, salvo, lembra do salvo, para beneficiar o réu. Professora, mas dá um exemplo, né? Ok, vamos lá no exemplo. Hoje você vai lá e compra uma bicicleta, né? Aquelas bicicletas de 70 mil reais, que você quer ser fitness, né? Quer acompanhar o pessoal aí
nas pedaladas, que agora é moda, né? Você vai lá, pega sua bicicleta de 70 mil e vai andar com o pessoal, com a galera. Só que amanhã, olha o exemplo, o Congresso aprova uma lei falando assim, comprar bicicleta agora virou crime. Poxa, você gastou 70 mil reais numa bicicleta e agora o Congresso, né, aprovou essa lei falando que é crime comprar bicicleta. E agora? Pessoal, óbvio, né, que seria injusto você ser punido por aquele novo crime. Porque quando você comprou essa bicicleta, você agiu sem ação de querer praticar um crime. Você nem sabia. Então, ou seja, essa nova lei da proibição, falando que comprar uma bicicleta é crime, o que vai acontecer? Ela não irá retroagir para poder te prejudicar. Jamais. Ah, professora, mas ainda ficou meio assim. Outro exemplo, vamos lá. Um rapaz praticou um homicídio simples. Apenas chegar em máximo 20 anos. Aí, foi lá e matou, vamos supor, o Joãozinho matou o Luquinhas. Aí, quando é amanhã, o Congresso vai lá e aprova uma lei aumentando essa pena, que seria de 20 anos para 40. E agora? Poxa, o que o Joãozinho vai fazer? Só que o julgamento de Joãozinho vai começar depois de amanhã, um dia após a aprovação da lei. Pessoal, o que vai acontecer? Simplesmente o Joãozinho vai ser julgado pela lei antiga, que é de 20 anos. Por quê, gente? A nova lei, ela simplesmente não retroagirá para prejudicar a pessoa, tá bom? Professora, então quando ela pode, né, retroagir? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Nesse mesmo exemplo que eu dei do Joãozinho ter matado o Luquinhas, né? Vamos fazer que é o inverso. Só que a lei, o Congresso foi lá e aplicou uma nova lei. Só que essa nova lei, ao invés de ser 40 anos, 10 anos. Pena máxima de 10 anos. Ah, mas... Ah, professora, e agora? Simplesmente o Joãozinho irá se beneficiar. Agora sim, a lei irá retroagir. Por quê? Porque antes estava 40, né? Mas o Joãozinho ficou com a antiga, que era 20, porque ele não podia ser prejudicado. Agora foi para 10. Vai beneficiar o Joãozinho? Óbvio que vai. Ele vai ficar com essa aqui, ó, a nova lei. Porque beneficia o Joãozinho. Todavia, essa nova lei também, ela coloca assim, fala que o crime de homicídio simples não existe mais. O que vai acontecer com o Joãozinho? Simplesmente ele será libertado. Acabou, beneficiou o réu, tá? Então, pessoal, essa questão aqui também eu tenho certeza que vocês estarão vendo em direito penal. Mas, olha só, possui fundamentos dentro da Constituição Federal. Pessoal, anota para mim o inciso 42. Anota para mim o inciso 42. É importante? É sim. Principalmente nesse período que nós estamos vivendo, né? Nos dias de hoje. Professora, mas o que se trata o inciso 42? Gente, olha só o que o inciso 42 da Constituição Federal fala. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Ah, professora, mas eu preciso saber disso? Óbvio que precisa, né? Gente, vamos lá. Olha só aqui. Eu sei que vocês têm um rascunho aí do lado. Pega o rascunho de vocês e coloca o seguinte. RAC igual I mais R. Professora, o que é isso? Simplesmente é um macetinho para vocês lembrar. RAC, racismo. Primeiro I, inafiançável. O segundo, imprescritível. E o terceiro, sujeito de reclusão. Sujeito de pena de reclusão. Professora, será que tem possibilidade de cair?
Eu acredito que sim. Por quê, gente? Fala do racismo. Vamos lá, continuando. Anota para mim também aqui, ó, 43. Ai, professora, mas o que é isso? Vamos lá, olha só o que fala o 43. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis, anota aí, gente, vai lá, inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo e se omitiram. Pessoal, esse inciso aqui, simplesmente, ele está abordando, lembra, os 3 T's. Vamos lá, tortura, tráfico e terrorismo, mais os crimes hediondos, tá? Aí você pode colocar lá, é igual um macetinho, igual 2 is. Professora, o que é isso? Olha lá, gente, tá lá no inciso 43, se vocês prestarem atenção, eu falei assim, marca isso aqui. Eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça. O que isso significa? São imperdoáveis. Então, anota aí os 3 T's. Tortura, tráfico e terrorismo. Mas os crimes hediondos. Pessoal, eles são inafiançáveis, insuscetíveis de graças ou anistia. Ou seja, eles são imperdoáveis. Ah, tá, professora, então já marquei aqui o meu. Ótimo, então vamos seguir. Gente, marca aí para mim agora o 44. Solta. Marca o 44, fazendo favor. Marcaram? Gente, olha só o que o 44 está falando. Constitui crimes inafiançáveis e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Gente, o que isso quer dizer? Simplesmente está querendo dizer que é proibido, pessoal, grupos armados. Não importa se seja civis ou militares, é proibido, não pode, tá bom? Então, vocês marcam isso aqui, ó, ainda vai lá, ainda dá uma risquinha, faz uma risquinha assim, tá? Porque esse também é extremamente importante. Pessoal, vamos lá. Nós estamos no 47. Marca o 47 fazendo um grande favor. Esse aqui, ele é mestre de cair em prova e fazer pegadinha, mas eu tenho certeza que vocês não irão cair. O que o inciso 47 está falando? Não haverá penas. Anota aí para mim a linha A, B, C, D e E. Presta atenção. Não haverá penas de morte. Olha lá o salvo lá, ó. Vai lá e marca aquele salvo para mim. Salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84 e o inciso 19. Professora, como assim? Anota esse aí para mim. Já pega aqui nesse inciso aqui e já faz uma setinha e coloca o artigo 84. Ah, professora, como assim? Pessoal, né, é proibida a pena de morte, mas tem, você lembra quando eu falei que o direito ele não é absoluto? Aí vem, vocês vão fazer o seguinte, vão anotar e vou colocar assim, salvo em caso de guerra declarada. Então, pessoal, tem a pena de morte, tá? Mas só em caso de guerra declarada, que está lá no artigo 84. Todavia, eu tenho certeza que vocês irão estudar isso com bastante calma e minuciosamente com o professor do Código de Penal Militar, tá? Vamos lá. A linha B, de caráter perpétuo. Gente, nós não temos penas aqui de caráter perpétuo, tá bom? Então, esquece, nós não temos. A professora, mas tá onde? Tá aqui, ó, dentro da Constituição Federal. Nós também não temos penas de trabalho forçados. Pessoal, não existe trabalho forçado, tá bom? De banimento também não. E nem penas cruéis. Nossa, não pode, tá? A pessoa pode ter praticado um crime horroroso, ter matado uma criancinha, violentado essa criancinha, pegado ela, né? Jogado dentro de um saco, dentro de um rio.
ele não pode sofrer penas cruéis. Por quê? O Brasil, está aqui na nossa Constituição, não permite, de jeito nenhum. Ah, professora, mas isso aí cai na prova? Cai sim, cai. Mas o sempre que costuma cair muito para poder pegar o pessoal é o seguinte, é essa questão da linha A. Não haverá penas de morte, salvo, repetindo para vocês, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84 da Constituição Federal. É importante vocês lá nesse artigo dar uma olhadinha? É claro que é, tá? É extremamente importante. Gente, anota para mim agora o inciso 54, tá? Contrário, inciso 54, vai lá, faz um risquinho. Todos são importantes, pessoal, mas esses que eu estou trabalhando com vocês de um por um, vou lá, estou lendo, né, o inciso na Constituição e venho aqui, estou explicando de um por um para vocês, é importante demais da conta, principalmente para você que quer passar no concurso público, viu? O que esse inciso está falando? Está falando o seguinte, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Ah, professora, o que é isso então? Gente, simplesmente esse inciso do artigo 5º está consagrando a questão do devido processo legal. Professora, o que é o devido processo legal? Vamos lá. Pessoal, ele simplesmente irá garantir para vocês que quando alguém acionar a justiça, né, levando vocês, por exemplo, um pai que não pagou a pensão que foi acionada à justiça, você terá o direito de resposta, você terá o direito de um julgamento de um juiz imparcial, tá? Você terá direito, o seu advogado, na audiência também representando você, terá o direito de fazer perguntas, óbvio, arrolar testemunhas, tá bom? Que eu ouvi testemunhas. Você terá direito, o mesmo direito que a outra parte também terá. Você terá o direito de quê, gente? Do contraditório, da ampla defesa. Você terá o direito também de não se autoincriminar, tá? E também da questão da proibição do uso de provas ilícitas, tá bom? Então, esse é o devido processo legal. Professora, cai sim. É um dos queridinhos da banca. Continuando. Pessoal, anota para mim agora o 55, tá? 54, 55. Professora, o que fala o 55? Vamos lá. Os litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e o recurso a ela inerente. Ai, professora, o que é isso? Gente, está consagrando aqui, mais uma vez, retomando, falando o que eu falei para vocês agora, o contraditório e a ampla defesa. Se alguém acionar a justiça com um processo contra vocês, vocês têm o direito que é de se defender, né? Por exemplo, você estava andando lá com o seu carro, bateu o carro, né? Aí você conversou com a pessoa, aí vocês acordaram lá, cada um pagava o estrago do seu carro, ok, tudo ok. Mas passados alguns dias, chega uma intimação para você. Fulano de tal está sendo, né, intimado para poder apresentar contestação relacionado a um processo. Aí fala de um acidente ocorrido, assim, tal dia, em que o requerente, vamos colocar aqui a Mariazinha. Você fala assim, nossa, mas espera aí, o que aconteceu? Sofremos um acidente, mas cada um entrou em acordo, né? Eu ficaria com os meus gastos no meu carro e ela, né, arrumaria o carro dela. Ótimo, perfeito. E o que ela agora está acionando a justiça? Dessa forma, o que você tem direito? Você tem direito, né, de se defender, falar assim, olha, meritíssimo, é o seguinte, a gente acordou, eu tenho até testemunhas, né, eu até filmei o nosso acordo, está aqui. Então, isso é o princípio do contraditório e da ampla defesa, tá? É o direito de você contradizer o que é aquilo que a outra pessoa está falando de você.
Pessoal, anota para mim aqui, ó. 56. Esse 56, o que ele vai falar? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. O que é? Ah, professora, não sei. Vamos lá. Pessoal, não pode no processo ter, né, provas obtidas por meios ilícitos. Professora, mas vamos lá. Me dê um exemplo. Só um exemplo. Lembra que eu falei sobre as interceptações telefônicas, que eu falei que precisa de autorização judicial. Porém, né, em uma investigação, um grande traficante aqui de Porá, um exemplo, um grande traficante, os investigadores foram lá e grampearam o telefone dele, mas o que aconteceu? Não tinha autorização judicial, mas conseguiram descobrir uma rede de tráfico muito grande aqui dentro da nossa cidade, né? E conseguiram descobrir que estava vindo um carregamento de fora com toneladas de drogas. Vão poder usar? De jeito nenhum. Por quê? Prova ilícita. Isso aqui, gente, é aquela teoria, tá? Dos frutos da árvore envenenada, tá? E essa aqui é adotada pelo STF, tá? Então, é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Eu tenho certeza que vocês irão estudar sobre essa questão e no Código de Processo Penal, tá? Isso aqui vocês irão ver também, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Presta atenção. Professora, então quer dizer que essa teoria tem fundamento constitucional? Tem sim, aqui, ó, onde que ele está. Simplesmente ele está aqui no inciso 56. Tem fundamento constitucional. Vamos lá, pessoal. Marca para mim agora aqui, ó. O 57. Ah, o que é o 57? Vamos lá. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Professora, o que é isso? Gente, isso aqui simplesmente é o princípio da presunção de inocência, tá bom? Né? Como se diz, é inocente até que se prove o contrário. É inocente aqui até o julgado da sentença penal condenatória, até o trânsito em julgado, tá bom? Gente, vem aqui, marca para mim aqui o 60. O 56 passa para o 60, fazendo favor. Marca. O que o 60 vai falar? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Professora, o que é isso? Pessoal, simplesmente, isso aqui é falando que os atos processuais são públicos, tá? São públicos. Você pode chegar lá no fórum, em um processo que está envolvendo a cidade, eles são públicos. Porém, vamos lá. Existem alguns processos, né? Alguns atos processuais que eles devem correr em segredo de justiça. Por quê, professor? Porque sempre envolve a intimidade, o interesse social, né, de alguém, porque assim exige. Por exemplo, em uma ação de alimentos, o que está envolvendo em uma ação de alimentos? Nesse meu exemplo, vai envolver criança. Mariazinha teve Joãozinho com Pedrinho, né? Porém, o Pedrinho foi lá, registrou a criança, falou, olha, Mariazinha, vamos só combinar aqui pensão alimentícia, né, para o nosso filho, só que a gente não precisa ir na justiça, não, vamos só de boca mesmo. Só que o Pedrinho não cumpriu, de jeito nenhum, ele não cumpriu a parte dele. Mariazinha, criando seu filho sozinha, trabalhando, sendo diarista, não está conseguindo gerir o sustento digno para o seu filho. O que ela faz? Ela irá acionar a justiça. Só que quem irá acionar a justiça é o filho, é o menor, sendo representado pela sua mãe, a genitora. Então, o que envolve aí, pessoal? Está envolvendo um menor. Então, nesse caso, nesse ato processual, ele precisa
ocorrer em segredo de justiça. Lembre-se disso, os atos processuais, eles são públicos, porém, existem alguns que necessitam, que exigem ocorrer em segredo de justiça. Pessoal, anota para mim agora o 63, fazendo um grande favor. Anota para mim. O que o 63 está falando? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de advogado. Professora, o que é isso? Gente, simplesmente é o direito do preso permanecer calado. Ué, mas para que, professora, permanecer calado? Gente, para não se autoincriminar, não produzir prova contra si mesmo, né? Ah, tá aqui, mas o professor aqui está falando que é assistência da família. Gente, a pessoa foi presa. Vamos comunicar alguém da família. Tem alguém para comunicar? Tem sim, fulano de tal. Ah, tá, o pai, a mãe, o tio, o irmão. Professora, e essa questão do advogado? Pessoal, tem direito a advogado. Professora, mas o rapaz que eu conheço, meu vizinho, ele foi preso, ele não tem dinheiro para nada. Não tem condição de pagar advogado nenhum. Ótimo. O juiz irá nomear um defensor para ele, um advogado dativo, tá? Para poder estar fazendo a defesa dele. Ah, então tá, então é direito dele? É sim. Aqui, ó, tá segurado aqui, ó, nesse inciso, tá bom? No inciso 63 da nossa Constituição Federal. Continuando. Gente, agora vem aqui e marca o inciso 67. Professora, por quê? Vamos lá, vem comigo. Não haverá prisão civil por dívida. Olha lá o salvo. Vai lá, anota aquele salvo para mim. Vai lá, faz um risquinho debaixo do salvo. Salvo o do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Gente, essa do depositário infiel, marca ali para mim. Ela simplesmente não existe, tá? Não pode. Por quê, professora? Porque o Brasil ele é signatário do Pacto São José da Costa Rica. Ah, professora, eu já vi falar isso sim. Está lá em questão dos direitos humanos. É vedado esse tipo de prisão. Mas, porém, aí, nós temos uma questãozinha. Professora, então quer dizer que não pode, né? Prender a pessoa civil. Óbvio que pode. Qual? Aquele que está devendo a pensão alimentícia. Professora, então pode ser preso? Pode sim. Está devendo pensão alimentícia e já tem um acordo homologado na justiça, né? Ali a representante ou a genitora do menor pode no judiciário acionar e executar, tá bom? Executar aquela dívida, porque é considerado como título executivo. Executou aquela dívida e pede a prisão, né? Do pai que está devendo a pensão alimentícia. Então, toma cuidado aqui, tá bom? A depositária infiel não foi vedada, então não tem esse tipo de prisão aqui no Brasil, mas a questão da questão de pensão alimentícia, nós temos sim, viu? E vai preso mesmo. A partir de agora, eu quero que vocês façam o seguinte, nós estamos continuando ainda com o artigo 5º, com seus principais incisos, só que, porém, nós vamos entrar agora nos queridinhos, mas é os queridinhos, né, das bancas examinadoras. Quais são, professora? Os conhecidos remédios constitucionais. Professora, o que é isso? Gente, os remédios constitucionais são ações judiciais que estão previstas dentro do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Professora, mas o que esses remédios, né? O que eles vão fazer? Simplesmente, eles têm a finalidade de fazer defesa fundamentais do quê? Daqueles direitos que foram lesados, daqueles direitos que foram ameaçados. A professora, mas de onde saiu esse nome remédio constitucionais? Pessoal, esse nome saiu, né, de diversos estudos de doutrinadores, tá bom? Doutrinadores da Constituição Federal. O que eles fizeram? Não, isso aqui vamos chamar, né, essas garantias de remédios constitucionais. Gente, o primeiro remédio constitucional que nós vamos estar estudando agora é o habeas corpus.
é o HC. Professora, mas é importante? Extremamente importante. Esses 5 remédios que eu estarei trabalhando com vocês agora é muito importante, então anota. Anota eles mesmo, porque eles caem muito em prova. Vai lá para mim e marca o inciso 68. O inciso 68, simplesmente, ele está consagrando, tá, o habeas corpus. Ah, professora, então tá. Então vamos lá. Pegou sua Constituição Federal? Pega ela aí, dá uma olhadinha nela, vamos lá. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Professora, tá bom, mas me explica melhor porque eu não entendi muito bem esse inciso. Ok, vamos lá. O que o habeas corpus simplesmente ele vai tutelar? Gente, simplesmente a liberdade de locomoção, ou seja, o seu direito de ir e vir e permanecer. Lembra bem, direito de ir e vir e permanecer. Ele simplesmente é de natureza constitucional. Professora, mas eu vi isso no direito penal. Sim, tem no direito penal. E eu tenho certeza que vocês irão, se não estudaram, irão estudar. Mas a natureza dele está aqui, ó. Dentro da nossa Constituição Federal. Nesse inciso. Por isso que eu falei, gente, marca, ele é importante. Ele é de natureza constitucional, como eu falei para vocês. Ele é simples, tá? Uma das características dele é pela informalidade. O que é isso, professora? Pode ser impetrado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não importa. Ele, o habeas corpus, não precisa de advogado. Não precisa, tá bom? Ele também não tem custas. Não tem. Ele é de natureza gratuita. Todavia, o habeas corpus ele tem 2 modalidades. A primeira, preventiva. Preventivo. Professora, mas o que é isso? O HC preventivo. Gente, o HC preventivo é quando ainda existe apenas uma ameaça àquele direito. O direito de ir e vir e permanecer. Ah, professora, mas e como assim? Vamos lá, vou te dar um exemplo agora. Então, essa pessoa que está tendo uma ameaça ao seu direito de ir e vir e permanecer, ela vai impetrar um HC, né, preventivo, ela vai ser chamada de paciente. E aquele acusado que está ameaçando a lesionar o seu direito de ir e vir e permanecer, vai ser denominado coator. Pessoal, eu vou dar um exemplo que nós estamos vivendo, né, ultimamente, nossa realidade. Você se lembra que logo no início começaram a aparecer os primeiros casos do coronavírus que já foram identificados aqui em nosso país? O que aconteceu? Os estados começaram a discutir sobre a questão da decretação do isolamento, né? Foi um dos grandes questionamentos sobre a questão se era legalidade do mesmo, se era legal, se não era, e assim ficou. Pessoal, nesse caso, alguém poderia ter impetrado um habeas corpus preventivo? Sim. De acordo aqui com o inciso 68, poderia, que no texto dele não tem nada que impeça essa situação, tá? Então, aqui está falando que é possível sim. Gente, agora vamos lá no segundo habeas corpus, que é o liberatório. Esse aqui eu tenho certeza que você já ouviu falar. Esse, gente, grava bem. Esse é quando o direito já foi violado. O outro é que era só uma ameaça. Esse agora ele foi violado. Professora, como assim? Eu não estou entendendo. Vamos lá. O cidadão pode utilizar ele quando já teve a sua liberdade restringida. Ah, peraí. Então, eu já entendi, professora. O cara foi preso. Ai, que bom. Beleza, ele foi preso, né? Aí ele falou assim, olha, ele mesmo fez a sua petiçãozinha lá de habeas corpus, explicando que tem alguma ilegalidade na sua prisão preventiva. Beleza. Aí o juiz vai pegar
analisar, olhou, realmente, o juiz, o tribunal, que seja, vai olhar, nossa, realmente, a prisão dele não é justificada. Ah, tá, eu tô olhando aqui, né, realmente também possui algumas ilegalidades. O que vai acontecer? Ele será liberado. Entendeu agora a diferença entre o preventivo e o liberatório? Deu para entender? Excelente. Pessoal, agora nós estaremos falando, né, sobre o mandado de segurança. Vai lá, marca para mim aí, ó, o inciso 69. Marcou? Marca aí para mim. Gente, é o segundo remédio constitucional. Então, por favor, marca, tá? Olha só o que ele vai falar. Conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito. Anota para mim isso, ó, direito líquido e certo, não amparado pelo habeas corpus ou habeas data. Nós iremos falar do habeas data, pode ficar tranquilinho. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for a autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício das suas atribuições do poder público. Professora, o que isso quer dizer? Eu entendi, já de primeira eu já entendi, né, o que é o mandado de segurança. É para um direito líquido e certo, eu entendi. Pessoal, o mandado de segurança é para poder proteger o direito líquido e certo, tá bom? Quando não é parado pelo habeas corpus ou habeas datas. E quando o responsável, né, por aquela lesão, seja por aquele ato de ilegalidade ou abuso, seja o poder, de abuso de poder, for o quê? Autoridade pública. Autoridade pública. Ou agente da pessoa jurídica que nos exercícios de suas atribuições do poder público. Ah, professora, então tá. Então eu entendi aí. Gente, o mandado de segurança, ele pode ser individual também, ou pode ser coletivo. Os legitimados são aqueles que necessitam ou tiveram alguma lesão nos seus direitos, né? Esse aqui precisa de advogado, ele não pode ser impetrado por qualquer pessoa. E ele possui custas judiciais. Lembra que o habeas corpus não possui. O mandado de segurança possui, tá? Então, ele possui custas judiciais. Professores, espera aí. Sério um pouquinho, me dá só um exemplo para mim interligar o mandado de segurança, né? Para mim gravar na minha cabeça. Vamos lá. Concurso público. Vamos colocar um exemplo. Joãozinho prestou um concurso público, né, para PM do estado de Goiás. Passou na primeira fase, na primeira prova, mas não passou no teste físico, ou talvez por causa da altura, né? Alguma coisa assim. Ele pode, professora? Pode. Pode sim impetrar o mandado de segurança? Sim. Tá bom? Gente, anota para mim o 71. O que é o 71? Deixa eu ler para você. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma... Gente, anotem para mim assim, vai lá e pega o seu lapisinho e coloca falta de norma regulamentadora. Anotem-se para mim, pega sua canetinha, o seu lapisinho e anota para mim. Falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Professora, o que é isso? Pessoal, o mandado de injunção é quando ocorre uma falta da norma regulamentadora, quando se torna inviável o que? O exercício de algum direito. Direito o quê? De liberdades, lembra? Liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ai, professora, eu não entendi nada. Beleza, vamos lá, um exemplo. Pessoal, questão do direito de greve dos servidores públicos. Não tem uma lei específica regulamentando isso. Não tem. O que acontece? Pode entrar com mandato de injunção? Sim. Por quê? Porque aí tem uma falta de norma regulamentadora, não tem uma lei específica. Precisa de advogado e também tem custas. Continuando. Habeas datas. Professora, o que é habeas datas? Anota para mim aí o 72.
O 72, ele vai estar simplesmente falando sobre a questão do habeas datas. Anota para mim a linha A e a B. O que eu não vou estar lendo ele com vocês, porque o horário agora está bem corrido. Vocês vão ler, tá bom? Esses incisos para mim. O habeas datas simplesmente corresponde à ação que tem por fim assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa. Ah, professora, espera aí, me explique isso. Por exemplo, eu tenho uma conta aí no Banco do Brasil, só que aí fizeram um empréstimo. Meu nome muito alto, 100 mil, só que não fui eu. Só que eu chego lá no banco e eu quero os dados, eu quero a cópia de um contrato, só que é minha, né? A conta é minha. E o gerente do banco fala para mim assim, não tem como, né? Só com autorização judicial. O que eu posso fazer? A pessoa também pode fazer? Pode entrar com habeas datas, tá bom? Precisa de advogado e não tem custos processuais. Esse aqui não tem custos processuais. Professor, por que a senhora está falando que precisa de advogado? Por que a senhora está falando que não tem custo? Tem custo? Porque cai em prova. Simplesmente cai em prova. Gente, o nosso último remedinho é a ação popular. É o inciso 73. Esse inciso 73, eu vou ler com você agora. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Olha só, qualquer cidadão que vise anular ato lesivo, anote isso aí para mim, gente. Pega uma canetinha, alguma coisinha. Ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. A moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Ficando o autor, olha o salvo, comprovada má-fé. Anota isso aí para mim, gente. Ficando o autor, salvo, comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Professor, o que isso quer dizer? Vamos lá. Essa ação popular, gente, está destinada a anular atos lesivos, né? Ato lesivo contra o quê? Gente, olha só, contra o quê? Patrimônio público, tá? Moralidade administrativa, lembra que lá, vamos visualizar ali a prefeitura, moralidade administrativa, meio ambiente que nós estamos vivendo, patrimônio histórico ou cultural. Pessoal, eu quero que vocês anotem para mim. Eu coloquei aqui, mas só que está bem aqui, mas nos slides de vocês tem. Eu coloquei a lei. Vocês viram que desses mandatos, esses 5 remédios que eu estou falando aqui, eu não falei nenhum assim, gente, tem uma lei que rege os mesmos. Não, esse aqui tem. A ação popular tem uma lei, né, que rege ela também. Além dela estar na Constituição, ela tem uma lei específica. Ela tem uma lei específica, que é a 4.717 de 1965. Professora, mas eu não entendi ele muito bem ainda não. Beleza, mas nós vamos falar sobre isso. Nós vamos estar falando sobre ela agora, dando alguns exemplos. Gente, a ação popular, ela pode ser preventiva. O que seria isso? Por exemplo, um órgão público, um órgão X aqui, da Prefeitura aqui de Porá, decidiu que iria derrubar o maior prédio e o mais antigo, um prédio histórico aqui da nossa cidade. Gente, é hipotético, tá? Só que qualquer pessoa fala, olha, gente, é um prédio tão antigo, tem uns 200 anos aqui, né? Vamos só reformar ele, vamos entrar com ação pública para poder inibir essa questão da demolição desse prédio. Beleza, entra com uma ação, tá bom? E ganha. Aí o que acontece? Não irá demolir mais esse prédio histórico de 200 anos aqui de Iporá. Pessoal, a Constituição Federal, ela traz em seu bojo que qualquer cidadão. Então, se aparecer lá na sua prova falando assim, olha, todos os eleitores são considerados cidadãos? Óbvio que sim, todos os eleitores são considerados cidadãos. Ah, então até mesmo aqueles 16, 17 anos? Sim, aqueles também de 16, 17 anos também pode fazer uma ação popular, porém, vocês sabem, quando são menores, precisa, né, de representação do pai, da mãe ou então do responsável. É uma ação gratuita, lembrando, gente, eu falando aqui de novo, gratuita, lembra,
o reclamante ele não precisa pagar as custas judiciais, tá bom? Porém, se essa pessoa que está fazendo essa ação estiver agindo de má fé, só porque tem uma rixa com o prefeito, ou então porque tem uma rixa com alguma outra pessoa aí do órgão público aí, gente, e se for comprovada má fé, ele vai ter que pagar as custas judiciais, ainda vai ter que pagar os honorários advocatícios, tá? Ah, tá. E o mesmo precisa, sim, de advogado. Pessoal, aqui agora, com esse aqui da ação popular, a gente fechou os principais incisos. Os principais incisos do artigo 5º. Então, gente, grava bem. Todos esses incisos que eu trabalhei com vocês, a aula passada e essa aula, está gravada aqui, tá? Vou visitar vocês, eu espero que vocês tenham marcado certinho. Pessoal, na aula passada, ficou uma dúvida no ar, até eu falei que não na Constituição Federal, sobre a questão da licença paternidade. Eu quero estar agora novamente esclarecendo com vocês e falando, e acho que até nos slides de vocês, eu acredito que eu tenha colocado. Depois vocês dão uma olhadinha, acho que acredito que seja o último, tá? Sobre a licença paternidade, alguém me perguntou e eu falei, são 5 dias. Gente, a nossa Constituição Federal, realmente, ela garante que são 5 dias. Lá na nossa CLT fala que é 1 dia, mas porém veio o ADCT e colocou para 5 dias. Só que lá em 2016, porque às vezes o colega confundiu por causa disso, algumas empresas, elas se filiaram ao programa daquelas empresas cidadãs. Então, os empresários podem, né, dar de 15 a 20 dias de licença paternidade. Porém, também aqui, agora presta atenção, emenda constitucional estadual. Pessoal, o que a gente está trabalhando aqui é a nossa Constituição Federal de 88. Pelo amor de Deus, não vai confundir, às vezes, com processo penal, às vezes com emenda constitucional estadual, não. Na sua prova, eu acredito que vocês não vão fazer essas provas só aqui no estado de Goiás, eu acredito que vocês vão rodar o Brasil inteiro para poder conseguir a sua vaga. Então, vocês tenham cuidado com isso. Fique em mente, eu coloquei para vocês até onde que tem, tá? Sobre a questão dos 5 dias, tá aí, nos slides de vocês. E também vou comentar sobre a questão do estado de Goiás. Gente, emenda constitucional do estado de Goiás. Garante 20 dias. Gente, mas é emenda constitucional estadual, tá? Estado. Por isso que muitas vezes eu falo assim, policial tirou 20 dias. Mas fulano que trabalha na empresa lá de Siquilano só tirou 5, então não é justo. Pessoal, não, aquele que deu só 5 dias, ele não está descumprindo não, viu? Que está na nossa Constituição maior. Tá bom? Aguardo vocês na próxima aula, tá? Na próxima aula nós estaremos falando sobre nacionalidade, estaremos continuando dentro da Constituição Federal. Porém, o artigo 5º acabou, tá? Morreu. Espero que vocês tenham anotado os incisos de 1 por 1 que eu falei aqui. Professora, mas eu não entendi. Pode me perguntar, sem problema nenhum. Muitíssimo obrigada, tá? E até a próxima aula.